Hoje começaremos a estudar a pintura a óleo. Pintaremos esta marinha usando as 3 cores primárias. Antes de começar, faremos alguns testes para ver que cores podemos obter misturando as cores primárias. Na pintura a óleo, as cores primárias são o amarelo cádmio médium, o vermelho carmim e o azul da Prússia. Se misturo um pouco de vermelho com amarelo, obterei um laranja, que naturalmente será mais claro se adiciono mais amarelo e mais escuro se acrescento mais vermelho. Com o amarelo e o azul, obteremos o verde, que será mais escuro quanto maior a quantidade de azul tiver. Com o vermelho e o azul, obteremos o violeta, que pode ser mais avermelhado ou mais azulado. Tudo isso eu entendo, mas eu tenho medo que ao sobrepor as capas, as cores se tornem muito escuras. Para evitá-lo, teremos que nos limitar à mesma gama de cores. Por exemplo, se a esta cor acrescento um pouco de violeta, conseguido com o vermelho e o azul, obtenho uma tonalidade mais fria. Se adiciono o amarelo a esta ponta verde e depois um laranja, a cor se distanciará do verde até transformar-se pouco a pouco em vermelho. Do mesmo modo com o azul, que eu posso misturá-lo com o vermelho pouco a pouco. Observe como as cores mudam quando acrescento branco. Vamos pintá-lo todo de azul, já que esta é a cor dominante. Para os primeiros traços, pegue a tinta com o pincel redondo número 3 e dilua bem com terebentina. Observe que a forma desta linha é assim, acentuando um pouco a curva. E isso é assim. Quando chegar aqui, adquire essa forma. E aqui embaixo, essa outra. Bem, agora com o pincel plano número 10, você vai pintar o casco do barco com pinceladas grandes e rápidas. As paisagens devem ser pintadas com pressa, porque a luz se move e muda todos os aspectos do quadro. Ponha uma leve capa na areia com um pouco de azul, só para cobrir o branco. Suavemente. Assim. Usando o branco e um pouco de amarelo, obtemos uma cor turquesa para o mar. Mas antes, você tem que usar uma quantidade maior de tinta. Mais. Isso, sem medo. Bem, continue misturando as cores sobre o azul do fundo.
Coloque mais branco, isso diretamente. Um pouco mais. Diretamente sobre a tela, seguindo o ritmo do mar. Pegue este pincel plano número 6 para a cor alaranjada e misture-a com o branco. Isso. Termine de misturar as cores diretamente na tela. Como você fez com o mar, com decisão. Isso. Pegue um pouco mais de branco e de azul. Você pode usar esse pincel que usou para o azul. É melhor não sujar uma cor que já temos num pincel com outras cores. O ideal é utilizar um pincel para cada cor. Misture-o com o amarelo. Esse que já temos aqui. Você vai ver que, aplicando alguns tons rosados, atenuaremos o excesso de amarelo. Defina os detalhes mais rapidamente, já que o movimento do sol, as luzes e a sombra mudam depressa. E o que eu devo fazer quando isso acontecer? A única solução é voltar no dia seguinte, mas a luz nunca será exatamente a mesma. Para continuar praticando a técnica do óleo sobre tela, vamos pintar uma natureza morta sobre uma tela de linho. Como a que colocamos em sentido vertical para adaptá-la à composição preparada previamente. Em primeiro lugar, desenhe com o carvão a construção prévia do conjunto. Você deve definir a composição, as formas e as proporções. Utilize a barra de carvão para calcular as proporções. Observe bem como Maria pega o carvão. Faça como ela e seus traços serão mais seguros. Assim. A construção da natureza morta tem que ser tão detalhada quanto a de Maria. Você deve começar a determinar as sombras e os volumes, quase como se fosse um desenho feito e acabado com o carvão. Com um pincel grande, comece a pintar o fundo. Use um cinza azulado para pintar a mesa e redesenhe o contorno dos objetos com as cores.
Recorte mais as silhuetas. Se você aperta um pouco mais, os traços serão mais limpos. Agora faça as sombras projetadas com o cinza escuro e as sombras dos objetos com o vermelho. Não apague o contorno desse objeto ao pintar a sombra da jarra. Muito bem. Pegue vermelho veneziano e branco. Acrescente ocre. Mais. Um pouco mais. Bom. Teste agora este rosa para as áreas iluminadas. O que você acha? Muito bom. Colocaria um pouco mais de essência de terebentina. Isso. Você poderá pintar todas as áreas iluminadas com esta cor. Aqui também. Não se preocupe com a asa agora. Ela vai ser pintada depois. Para pintar as zonas de sombra das frutas, Maria utiliza um tom amarelo matizado com um pouco de vermelho inglês. Observe como as suas pinceladas se ajustam à forma da fruta. Para a cor das áreas iluminadas, conserve a mesma base e ponha um pouco mais de branco. Mas pouco, para não apagar a cor. E para pintar as partes mais escuras dos objetos e realçar os contrastes entre as sombras e as luzes, recubra as áreas com cores quase puras. Procure não usar mais de 3 cores para fazer uma. Você também pode pegar as cores e misturá-las diretamente sobre a tela, sem usar a paleta. Isso. Frote energicamente com o pincel, seguindo a forma da fruta. Aqui, se quiser, você pode misturá-la com a cor de baixo. Quem sabe você poderia pôr um pouco de vermelho, mas um pouquinho aqui em cima. Assim, mas sem misturar muito. Assim está perfeito. A tinta tem que estar na ponta do pincel, não na base. Desse modo. Siga misturando-a com a cor de baixo para escurecer a borda. Sim, termine a borda. Agora um último retoque, com o branco. Atenue um pouco o cinza azulado da mesa, perto da fruta, para clarear esta parte.
Vamos pintar esta praia com tinta a óleo. Faremos uma pintura rápida, ou seja, terminaremos em no máximo 1 hora. Nesse tipo de pintura temos que ser intuitivos e pintar rapidamente. Não vamos fazer um esboço do quadro, mas pintá-lo diretamente, com um pincel pequeno. Esses primeiros traços devem indicar as grandes áreas de luz e de sombra da paisagem. A cor que empregamos para estes traços iniciais é a terra de siena vermelha misturada com um secante médio para acelerar a secagem da tinta. A pedra grande à contraluz, a que está mais perto de você, servirá como referência para todas as proporções do quadro. Na pintura rápida, os detalhes não têm importância. O importante é definir os contornos das massas. Bem, faça a cor da praia misturando a tinta com o secante. E recubra rapidamente toda a superfície com um pincel grande. Acrescente mais secante e misture as cores diretamente na tela. Isso, recubra a área com terra de siena. Tente fazer com que a cor não fique muito uniforme e que apareça na tela todos os matizes de cor da paleta. Se necessário, não hesite em utilizar outras cores em cima da cor base. Na verdade, você deve começar a matizar desde a aplicação das primeiras cores. Pinte agora as rochas com um pincel menor. Faça-o com pinceladas horizontais, para seguir a disposição das rochas. Acrescente um pouco de terra de siena rosa para misturar diretamente sobre a tela. Bem, agora com terra de siena vermelha, um pouco de branco e um pouco de azul, pinte as zonas iluminadas da rocha, misturando essa cor com a base da rocha. Ponha um pouco mais de tinta. Não deixe nenhum branco. Se for preciso, você pode matizar e harmonizar mais tarde. Cuide agora das cores do último plano. Pegue todas as cores escuras que você usou até agora e acrescente um pouco de azul violeta. Experimente sempre as cores na tela, já que elas mudam ao passar da paleta para a tela, principalmente quando o fundo da tela é branco. Utilize um pouco mais de amarelo com a cor de base para obter verde. Eu usaria outro pincel. Claro, pegue esse pequeno. Mas não importa se sujar a cor. Não tem que ser um amarelo puro. E sim uma cor que rompa a monotonia da cor de fundo. Esse fundo tem que ter uma cor menos monótona. Misture o amarelo com a cor de base em alguns poucos lugares, não em todas as partes. Deixe algumas áreas apenas com as cores de base. Agora a cor do mar. Ao branco e o azul, você deverá acrescentar um pouco de amarelo, mas só um pouco, para matizar a cor. Acho que já é suficiente. Teste para ver o resultado. Lembre-se de pôr o seu cavalete de maneira que não fique exposto ao sol. Isso é indispensável porque, do contrário, a luz do sol deformaria as cores e sua intensidade. Para pintar o céu, utilize a mesma cor que foi usada para o mar e ponha um pouco de amarelo.
Agora, com um pincel fino, dê uns toques de cor para dar mais personalidade ao quadro. Você decide segundo a sua própria sensibilidade. Você notará que a cor que está sendo acrescentada se mistura progressivamente às cores de baixo. Numa pintura rápida, este é o momento de parar e observar o que falta. Acho que aqui o mais importante é o primeiro plano e trabalhar de modo que dê a impressão de que está saindo do quadro. Os pequenos toques sobre a areia são detalhes que podem influir muito no resultado final. Dependendo da pressão que damos ao pincel, teremos uma cor e um aspecto diferentes. Vamos pintar esta paisagem com tinta a óleo, usando as 3 cores primárias e o branco. Com as misturas dessas tintas, conseguiremos todos os tons e cores desta paisagem. Vou enquadrar cortando no nível da casa à direita e pegando a árvore do outro lado. Isso, inclua a árvore. É para que não fique muito simétrico. Sim, a árvore servirá de referência para o resto. Já que também trabalharemos a profundidade, necessitamos de um primeiro plano, e a árvore equilibrará a composição. É o que vamos determinar agora, diretamente, com a cor e este pincel sintético fino número 2. Vamos fazer um ocre com o amarelo, um pouco de vermelho, e para que a cor não seja laranja demais, vamos colocar um pouco de azul. Situa a linha do horizonte aqui. Bem, eu a colocaria um pouco mais para cima. Aqui. Lembre-se de que a linha do horizonte tem que estar na altura dos seus olhos. Você pode adaptar o que está vendo e modificar a paisagem ao seu gosto, por exemplo, suprimindo ou colocando um pouco de céu, algumas árvores ou mais elementos da casa. Comece então a misturar as primeiras cores, mas lembre-se de que a mistura de cores é uma arte e não uma ciência, e que você tem que recorrer à sua observação e sensibilidade. Bom, comece com a parte mais escura da árvore, que está em primeiro plano. É um verde apagado que não contém nada de branco. Pinte toda a árvore com esta cor. Depois acrescente as transparências.
Observe que Maria, antes de começar a pintar, preparou todas as cores na paleta. Depois pintou a árvore grande com um pincel plano, marcando bem as pinceladas para dar relevo à folhagem. Pinte as árvores do fundo. São do mesmo tom de verde, um pouco mais claro. A grama que está na frente da casa será um pouco mais clara. Agora, com um verde muito claro, pinte os arbustos do primeiro plano, depois o pequeno bosque com o mesmo verde, ao qual você adicionará um pouco de vermelho para dar um matiz marrom. Isso. Indique a orla do rio com um traço escuro antes de pintar a água com branco e azul. Se você põe um pouco de azul neste tom cinza, poderá usá-la para pintar o céu. Agora, uma cor cálida. Para contrastar com todos esses verdes e realçá-los. Que tal um vermelho tijolo para o telhado, por exemplo? Sim, mas sem medo. Agora falta trabalhar a árvore com traços escuros, espessos e largos, para marcar os ramos e destacar as sombras. Você verá como a árvore ganha relevo. Somente insinue as janelas. Assim você vai criar profundidade. Ponhamos mais alguns reflexos na árvore. Com uma folha de jornal amassada, pegue um pouco de verde claro da paleta e aplique-o com toques suaves. Ilumine este ponto aqui, este aqui, e um pouco do verde que tem ali. E está pronto.